Olá, que tal? Nessa aula vamos falar sobre la rotina. Você vai ver as principais ações do nosso dia a dia e como dizê-las em espanhol. Para poder aproveitar melhor essa aula, eu te recomendo que dê uma olhadinha na aula de horas e de verbos reflexivos, mas não se preocupe, é apenas para que você possa aproveitar melhor essa aula. Então, já baixe o PDF e acompanhe a explicação comigo. Começando com as diferentes ações que você pode fazer no seu dia a dia: vestir-se, peinar-se, acostar-se, cepillarse los dientes, ducharse o banhar-se, afeitar-se, despertar-se. Todas essas ações são verbos reflexivos, ou seja, é importante que você utilize o pronome objeto, que foi aquilo que você aprendeu na aula sobre verbos reflexivos. Por exemplo, se eu fosse conjugar o verbo vestir-se, eu conjugaria yo me visto, tú te vistes, él se viste e assim sucessivamente. Depois disso, temos os demais verbos: cocinar, limpiar la casa, ver la tele, salir, volver. Depois temos as 3 refeições do dia. Pela manhã, você tem o desayuno, em que você tem a ação de desayunar. Ao meio-dia, você tem o almuerzo, em que você tem o ato de almoçar. E pela noite, você tem a cena, em que você tem a ação de cenar. O único detalhe em relação a esses verbos é que alguns deles são irregulares, como é o caso de volver e almoçar, então tenha cuidado na hora de conjugá-los. E sempre procure a conjugação na internet. Existem vários conjugadores online e você pode escolher o que melhor se adapta à sua necessidade. Então vamos ver alguns exemplos de uso. Ejemplo 1. Me visto formalmente cuando voy al concierto de música clásica. Ejemplo 2. Me gustan los peinados de la revista. Los peluqueros de las modelos peinan muy bien. Ejemplo 3. Yo siempre duermo 8 horas por día, porque me acuesto a las 10 de la noche y me despierto a las 6 de la mañana. Ejemplo 4. A los lunes y miércoles por la mañana yo me cepillo los dientes, me ducho, me afeito, me visto y salgo de mi casa. Ejemplo 5. En el sábado he comido muy bien. En el desayuno comí pan con jamón y queso y bebí café. En el almuerzo comí una paella riquísima y en la cena comí una sopa muy sabrosa. Ejemplo 6. Yo hago los quehaceres de mi casa cuando vuelvo del trabajo. Siempre limpio la casa, cocino y por la noche veo la tele. E agora chegou a hora de pôr em prática o que você aprendeu com os exercícios dessa aula. Actividade 1. Conjuga os verbos usando a estrutura. Nessa atividade, você precisa conjugar os verbos mais usados quando estamos falando sobre rotina. Esses verbos eles são irregulares e não seguem exatamente a regra dos verbos no presente. Por isso, no PDF, você tem um botão que vai te redirecionar para um conjugador online. Lá, você pode ver a conjugação de todos os verbos e assim poder completar essa atividade. Actividade 2. Completa as frases com os verbos conjugados. Nessa atividade, existe um pequeno texto, onde a Júlia se apresenta e conta sobre o seu dia a dia. Veja os verbos entre parênteses e complete o texto. Actividade 3. Habla sobre tu rutina. ¿Cómo es tu día? ¿A qué hora haces las cosas? Siga o exemplo. E, para isso, você pode usar o exemplo de Raquel Eugenio. Hola, me llamo Raquel Eugenio, tengo 27 años. Yo vivo solo en una casa en Granada, en sur de España. Yo me despierto a las 8 de la mañana, me ducho a las 8:05, me visto y me peino a las 8:15. Desayuno un gran vaso de leche y unas galletas, y salgo de mi casa a las 8:30. Conte a sua rotina em 9 linhas. Se você tiver alguma dúvida na hora de escrever o seu texto, você sempre pode deixar uma dúvida na aba de perguntas e respostas. E se você quiser, poste o seu texto para que os outros alunos possam te ajudar. E para que role aquela interação, sabe? Que sempre é muito bom. Basicamente, nessa aula, nós pegamos alguns conceitos que já tínhamos visto e usamos numa situação prática do dia a dia. Para facilitar o estudo, use algum conjugador online. Ele te mostrará como conjugar esses verbos. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui, na aba de perguntas e respostas. Baixe o PDF, faça os exercícios e hasta luego!